O Canibal de Milwaukee, a história de Jeffrey Dahmer. Era uma vez, na pacata cidade de Milwaukee, Wisconsin, um homem que escondia um segredo tão horrível que chocaria o mundo. Seu nome era Jeffrey Lionel Dahmer, um jovem aparentemente comum, mas que guardava dentro de si um lado obscuro e insaciável. Os primeiros sinais. Jeffrey Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em uma família de classe média. Desde cedo, ele demonstrava comportamentos estranhos. Quando criança, ele colecionava animais mortos, dissecando-os em seu quintal. Seus pais, preocupados, não imaginavam que aqueles eram os primeiros sinais de uma mente perturbada. Na adolescência, Dahmer começou a se isolar. Ele desenvolveu uma obsessão por controle e dominação, alimentada por fantasias sombrias que o consumiam. Em 1978, aos 18 anos, ele cometeu seu primeiro assassinato. A vítima foi um jovem chamado Stephen Hicks, que ele conheceu enquanto fazia carona. Dahmer o convidou para beber em sua casa, e lá, em um acesso de raiva, ele o matou com uma barra de halter. Ele desmembrou o corpo e enterrou os restos no quintal. O despertar do monstro. Após o primeiro assassinato, Dahmer tentou seguir uma vida normal. Ele se alistou no exército, mas foi dispensado por alcoolismo. Depois ele se mudou para Milwaukee, onde seus crimes começaram a se intensificar. Ele frequentava bares gays, atraindo jovens homens com promessas de dinheiro ou bebidas. Mas uma vez em seu apartamento, o pesadelo começava. Dahmer drogava suas vítimas, usando comprimidos ou bebidas misturadas. Ele então as estrangulava, realizando atos de necrofilia e desmembrando seus corpos. Ele guardava partes dos corpos como lembranças e, em alguns casos, praticava canibalismo. Ele chegou a criar um altar com crânios e ossos, um santuário macabro para suas fantasias. O apartamento do horror. Seu apartamento no número 924 da North 25th Street tornou-se um cenário de pesadelo. Lá, ele matou e desmembrou pelo menos 17 jovens, entre 1987 e 1991. Ele usava ácido para dissolver os corpos e guardava cabeças e órgãos em potes e freezers. Em uma ocasião, ele até tentou criar um zumbi ao injetar ácido clorídrico no cérebro de uma vítima que sobreviveu por um tempo antes de morrer. A queda do monstro. O fim de Dahmer chegou em 22 de julho de 1991, quando uma de suas vítimas, Tracy Edwards, conseguiu escapar. Edwards estava algemado e drogado, mas conseguiu convencer Dahmer a sair do apartamento. Ele fugiu e alertou a polícia, que invadiu o local. O que encontraram foi um cenário de horror: fotos polaroides de corpos desmembrados, crânios, potes com órgãos humanos e um freezer cheio de restos mortais. Dahmer foi preso e durante o julgamento confessou seus crimes em detalhes chocantes. Ele foi condenado a 15 prisões perpétuas. Mas sua sentença foi interrompida em 28 de novembro de 1994, quando ele foi espancado até a morte por um companheiro de cela. O legado do horror. Jeffrey Dahmer ficou conhecido como o Canibal de Milwaukee, um homem que transformou suas fantasias mais sombrias em realidade. Sua história é um lembrete assustador do que a mente humana é capaz de esconder. Até hoje, seus crimes continuam a fascinar e aterrorizar, um verdadeiro conto de horror que parece ter saído dos piores pesadelos. E assim, a lenda de Jeffrey Dahmer permanece, uma história que nos faz questionar: o que mais pode estar escondido atrás de uma aparência comum?